lugar, amém? Todo mundo achou? Amém. Êxodo 33, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze-me subir este povo, mas não me deste a saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Feche os teus olhos aí um pouquinho nessa noite. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, soberano Deus, nós invocamos a tua presença em nosso meio. Eu te peço nesta noite, Pai amado, que todo bloqueio espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda a ansiedade, Pai querido, que até agora impediu esta mulher ou este irmão de te adorar de verdade neste culto, nós damos uma ordem que em nome de Jesus Cristo saia toda angústia, toda depressão, todo pensamento de morte, todo sentimento de decepção, toda a desgraça que essa pessoa vem sentindo hoje. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus, para que neste coração e nessa mente, Pai, haja um solo fértil, para que a tua semente caia e germine, Pai, para que o teu povo não seja apenas ouvinte, mas praticante da tua palavra. Por isso, nessa noite, Pai, fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja que quer dar uma salva de palmas a Jesus. Vamos ter assento, fica à vontade nesta noite. Eu quero dizer para os irmãos hoje que por enquanto é de graça da glória a Deus aqui na igreja, tá, gente? Vocês me ajudem a pregar hoje. Amém? Vamos lá então. O texto que a gente leu aqui, nós podemos nos deparar com o diálogo de Moisés com o Senhor. A igreja já está cansada de ouvir falar de Moisés, né? Mas vamos ouvir falar mais um pouquinho hoje. Glória a Deus. O contexto onde o Senhor levanta Moisés no Antigo Testamento é um contexto de exílio. É um contexto de momentos difíceis. O povo já estava há 430 anos preso lá no Egito. E é interessante que eu gosto sempre de frisar que o exílio do povo no Egito já havia sido predito por Deus. Lá em Gênesis capítulo de número 15, por exemplo, quando Moisés questiona a Deus se porventura Eliezer seria o herdeiro de tudo que ele tinha, o Senhor faz uma nova promessa a Abraão. Abraão oferece um sacrifício e Abraão dorme esperando uma resposta de Deus, e Deus aparece enquanto Abraão está dormindo, e o Senhor diz a Abraão: a tua descendência será escrava, andarilha em terra estranha. Olha que interessante isso. E é mais interessante que o Senhor diz para Abraão que todo esse período de tempo que o povo ia ficar escravo lá no Egito era o tempo em que Deus ia fazer o povo crescer, prosperar o povo, tornar o povo forte. Ao mesmo tempo que Deus diz a Abraão: enquanto vocês estão crescendo no exílio, porque é possível, gente, crescer em dias difíceis, tá bom? Não é só no monte que a gente conhece a Deus. Nós precisamos aprender a conhecer Deus no deserto, no vale, no exílio, onde estiver. E é interessante que o Senhor diz a Moisés, a Abraão, que enquanto Deus faz com que o seu próprio povo cresça com essa experiência, Deus também está enchendo a sua medida de ira contra aquele povo. E que ao fim do exílio o povo ia voltar mais numeroso, rico, e Deus iria destruir os seus inimigos. É bem neste período aqui que Deus levanta esse homem aqui. Mas é interessante que a gente pensa: por que Deus faz essas coisas? Tem explicação? Missionária Graça, tem explicação? Pastor Alice, tem explicação? Por que Deus age desse jeito? Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, o Senhor disse pela boca de Isaías:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando Deus diz isso, Deus está dizendo aqui, o jeito que eu planejo é diferente do de vocês. A ideia que eu tenho é diferente da de vocês. Os vossos pensamentos não são comparados aos meus. E os meus caminhos também não são os vossos. Quando Deus diz os meus caminhos, está falando de obras, de concretização. Deus está dizendo, o jeito que eu faço é diferente do teu. O momento que eu faço é diferente do teu. E é interessante que tudo isso Deus faz para a gente entender que Deus, ele é o autor da nossa história. Ninguém pode pegar Deus de surpresa. Ou você acha que essa luta que bateu na tua porta essa semana, Deus ficou surpreendido com ela? Salmos de número 139, o salmista Davi disse: eu não te fui oculto aos teus olhos quando no oculto eu fui formado. Tu me contemplastes e ordenaste para mim os meus dias, antes mesmo que algum dos meus dias viessem a existir. O que Davi está dizendo é: Deus me conhece antes mesmo da minha concepção. Deus me contemplou antes mesmo de eu vir a nascer. É isso que o Senhor disse para Jeremias, por exemplo, capítulo 1, versículo 4. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. E conhecer na linguagem original é ter relacionamento. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já havia me relacionado contigo. Aleluia. Eu já sabia, inclusive, o que tu vai me dizer depois. Porque Jeremias disse: mas eu não posso, porque eu sou uma criança. Aí eu penso, o Senhor dizendo para Jeremias: eu acabei de falar para ti que eu te conheço. Desde o ventre da tua mãe eu te conheço. Glória a Deus. É nesse mesmo período aqui que Deus levanta Moisés e Deus faz tudo isso, porque Deus, ele é o autor da tua história e da minha história. Para quê, pastor? Para que naquele dia ninguém se glorie perante Deus achando que é alguma coisa. O apóstolo Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Paulo dá uma sequência de palavras aqui que para a nossa mentalidade humana é contraditória. Por exemplo, as coisas vis e desprezíveis para aniquilar as que são. Paulo diz isso. Aí Paulo, no finalzinho daquele contexto, Paulo diz assim: para que ninguém se glorie perante Deus. Nós somos gato. Nós somos a madeira de acácia. O que dá valor para nós? A presença do Espírito Santo que nos reveste. O sangue desperdido na cruz do Calvário para te perdoar de todos os teus pecados. Amém? Amém. Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo diz assim: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz que todas as coisas trabalham como que num conjunto, como se fossem orquestradas de maneira precisa para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa, pastor? Significa que nada na tua vida aconteceu por acaso. Todas as coisas num conjunto fizeram ser a pessoa que você é hoje. Todas as coisas que nós passamos até aqui e passaremos ainda um pouco, trabalham para que a gente compreenda um pouco da vocação de Deus em nossa vida. Amém? Todo mundo vivo aí? Amém. Eu estou pegando leve hoje, gente, tá? Glória a Deus. No capítulo 3 do livro de Êxodo, Moisés, então, ele é convocado por Deus. Eu não vou perder tempo aqui. Tá, pastor, o que tu vai pregar hoje? Paixão pela presença. Meu Deus! Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ter paixão pela presença? Deus decidiu manifestar a presença dele na vida de Moisés por meio da sarça. E Moisés, ele é atraído para o fogo que queima e não se consome, porque a presença de Deus, ela te atrai, ela te aproxima. Não tem como você sentir a presença de Deus, não perceber que é ela. Não tem como você sentir a presença do Espírito Santo e não saber que Ele está presente. É verdade que alguns de nós se relacionam com o Espírito Santo como se fosse uma nuvem, como se ele fosse uma coisa qualquer. Mas na verdade o Espírito Santo é uma pessoa. Ele te toca e você sente que Ele está tocando. Ele fala e você ouve o que Ele está falando.
Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tá, pastor? Ele não é espírito. Espírito não é pessoa. Não, mas ele é um ser pessoal que se relaciona comigo e contigo. Aleluia. Você sabia disso? Chegou o momento que o Senhor resolve manifestar a sua presença na vida de Moisés. E quando a presença de Deus chega na vida do Moisés, que é um foragido da polícia, um foragido do Egito, um assassino, confesso. Quando a presença de Deus se manifesta a ele, o Senhor, no versículo 10 e 11 do capítulo 3, o Senhor diz: eu preciso te enviar lá, Moisés, para libertar meu povo. E Moisés diz para Deus: mas quem sou eu para ir? Alguém lembra qual é o tema da pregação? Paixão pela presença. Quem sou eu para ir, Senhor? Aí o Senhor diz: Moisés, a minha presença vai contigo. O Senhor diz: Moisés, vai, porque certamente eu serei contigo. É interessante que Deus está garantindo para Moisés ali, está dando a garantia de que Deus vai pessoalmente com ele. Nós temos a impressão de vez em quando de achar que Deus nos deu o chamado na mão e disse: te vira. Não é verdade? Nós temos a impressão de vez em quando é que Deus, ele apenas disse para nós: tu vai pregar ou tu vai cantar, vai e vê o que dá aí. Ele está contigo. Aleluia. Por que tanto medo? Ah, pastor, mas o medo é normal. O medo não pode te dominar. É normal, mas não pode te dominar. Aleluia. A palavra do Senhor diz que todo homem se torna escravo daquele a quem ele é vencido. Quem é que está te vencendo? Você está se deixando ser dominado pela presença, ou é o orgulho? Ou é o medo? Ou é a dúvida? Ou é o teu problema? Ah, pastor, você não sabe de nada. Vamos trocar de lugar? O Senhor está dizendo para Moisés: eu vou contigo. Eu sou contigo, eu vou descer contigo, eu vou ir contigo no cumprimento da tua missão. E aqui, exatamente no capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, começou então a história de relação de amizade de Deus com Moisés. Começou ali uma história de paixão e de amor entre o Criador e a criatura. Aleluia. Por quê? Porque Moisés contemplou o Senhor na sarça. Aí eu te faço uma pergunta nessa noite, presta muita atenção, é ousada a pergunta. Você já encontrou com Deus na sarça? Você já encontrou com Deus no fogo? Sabe o que isso significa? Quando Moisés ele vai, ele olha para cima do monte, vê o fogo, ele vê a presença, ele é atraído para a presença e ele vai até lá. E é interessante que ele olha e ele diz: mas não é possível que não se queima. Porque a presença do Espírito Santo é fogo que não queima. É fogo que santifica, é fogo que purifica, é fogo que transforma, é fogo que capacita. E quando Moisés chega lá, o Senhor brava e diz: não chega para cá do jeito que tu estás. Primeiro, descalça a sandália dos teus pés. Porque para entrar no lugar da presença, no lugar da intimidade, no lugar da amizade, no lugar onde a paixão acontece, você precisa se despir das coisas que te prendem. Você precisa tirar todas as suas proteções. As máscaras têm que cair por terra. As suas autodefesas têm que cair por terra, porque senão não tem presença de Deus. Quando Moisés descalça as alpacas, ele está de joelhos e ele escuta a voz do Senhor dizer para ele: eu tenho um plano contigo, meu querido Moisés. A pergunta que eu te faço hoje: você já encontrou com Deus na sarça? Certa feita, os discípulos disseram para Jesus: nos ensina a orar como tu oras. E Jesus disse: sim, quando for orar, entra no teu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Fecha a tua porta para que ninguém te atrapalhe. E ora em secreto. Ninguém precisa saber o que você faz no teu secreto com Deus. Eu conheci um irmão que dizia: jejuei 5 dias dessa semana, orei 8 horas da semana. Para que isso? Ninguém precisa saber
a tua vida com Deus reflete quando você está com o microfone na mão. Fica tranquilo. Aleluia. Quando você é colocado numa situação que exija que você seja uma pessoa de Deus, vai ficar evidente quem você é. Fica tranquilo. Jesus disse: fazei brilhar em público a luz que há em vós, para que os homens contemplem que as suas obras verdadeiramente vêm de Deus. O encontro com a sarça é o momento onde você deixa de ser quem você é, onde os teus desejos não te dominam mais, as suas convicções. Todo mundo vive, gente? Todo mundo quietinho. É o momento onde você tira as sandálias dos pés, aonde você tira a máscara, aonde você deixa todo o seu pensamento contraditório de lado e ouve da sarça o que Deus deseja para a tua vida. É interessante que Moisés, então, ele tem um encontro com Deus. Aí no capítulo 4, ele ouviu todas as coisas que Deus falou para ele. Já falei sobre isso aqui, não vou perder tempo hoje. Mas no capítulo 4 do livro de Êxodo, ele fala bem assim: mas como é que eu vou ir? Eu não sei falar. Eu não sou bom com as palavras. Porque ele está olhando para a sua limitação, para a sua condição física ou intelectual. A Bíblia não deixa claro. E ele diz para o Senhor: mas eu não sei falar. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muita gente que tem presença, mas tem medo de botar em prática o que Deus colocou na mão. Quer saber de uma coisa? Quem tem presença tem tudo. O Senhor olhou para Moisés e disse: puxa vida, homem, eu já falei contigo, já te dei sinais. Vou te fazer uma pergunta, tu me responde. Quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o ouvido do homem? Quem foi que fez o nariz do homem? Quem é que sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Eu imagino. É uma pergunta retórica que a resposta aponta para o Senhor. Aí o Senhor diz: vai, e eu serei com a tua boca. Aleluia! O que Deus está dizendo é apenas vai, meu querido, porque eu sou contigo e eu coloco a palavra na tua boca e tu fala. É parecido com o que o Senhor disse para Jeremias: tudo que eu te mandar, isso tu falarás. Quando Jeremias disse: eu não sei falar. Você já tem presença? Ixi, foi fraco esse amém. Já tem presença? Amém. O que te falta? O que te falta se tu já tem presença? Dinheiro? Carro? Casa? O que te falta? Salmo de número 23, o salmista disse: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. De nada tenho falta, porque quando estou atribulado, Ele me conduz mansamente às águas tranquilas e faz-me descansar em pastos verdejantes. Aleluia! O que te falta se você já tem a presença de Deus? Você tem algo que é mais precioso do que qualquer coisa dentro de ti e está negligenciando o que Deus tem contigo por causa de uma palavra que você ouviu, por causa de um olhar torto que você recebeu, por causa de uma honra que você não recebeu quando chegou no ambiente e você coloca de lado aquilo que Deus colocou na tua vida. Para com isso, você tem a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Quando Moisés tem encontro com Deus na sarça, Deus envia Moisés para o Egito. E é interessante que este homem que agora voltou para o Egito não é mais o mesmo homem que saiu do Egito. Porque o que saiu, saiu foragido. O que saiu, saiu com sangue nas mãos. O que saiu, saiu como alguém fugindo das suas responsabilidades. Mas depois do encontro que ele teve com a presença de Deus, ele chegou como foragido, mas voltou como enviado. O homem que chegou ali como um assassino agora foi levantado por Deus para pastorear cerca de 6 milhões de almas. Por quê, pastor? Porque quando você conhece a presença de Deus, você é transformado, você não é mais a mesma pessoa. Quando você entender isso que eu estou pregando aqui de verdade mesmo, você não vai se contentar em vir para um culto e ficar calado. Essa pastor é muita luta hoje.
Se o Senhor soubesse. Presença. Presença. Aleluia. Quando você entende o que é a presença de Deus, quer saber? Você não precisa do culto para sentir ela. Verdade, aleluia. Porque aonde você estiver, a presença vai arder no teu coração. Seja uma sarça na presença de Deus nesta noite. Aleluia. Qual o segredo deste homem? 6 milhões de almas. Misericórdia. Eu com meia dúzia estou quase enlouquecendo já. O segredo de Moisés é a presença de Deus. É o amor pela presença de Deus. Quem tem presença não se satisfaz com qualquer coisa. Quem tem presença não se satisfaz em oferecer a Deus qualquer tipo de louvor. Não gosta de qualquer tipo de culto, porque existem alguns cultos que a presença já não está mais. Nós sabemos isso, né, pastor? É missionário. Sabe por quê? Vocês estão me entendendo, gente? Porque muitos de nós confundem poder com presença. Não são sinônimos. O poder é aquilo que eu, entre aspas, eu faço. Presença é aquilo que eu sou. Aleluia. Significa dizer que a presença o poder de Deus pode se manifestar em qualquer ambiente, mas a presença não. Prova isso, pastor. Elias conhece o poder de Deus, conhece. Ele é o profeta do fogo. Ele ora e Deus faz o fogo cair e consumir o holocausto. Ele é encontrado por cerca de 3 capitães de 50 que chegam para ele e falam: homem de Deus, vem conosco. E Elias disse: eu sou de Deus, desça fogo e consuma tudo. Deu 50 e o fogo caiu. Ele é um homem que conhece o Deus do poder. Só que ele cai numa depressão profunda, forte, se esconde numa caverna e está lá bem quietinho. E ele, de repente, ele vê fogo cair do céu. E o texto diz: Deus não estava no fogo. Ele vê um terremoto e ele diz: agora é terremoto. Deus vai falar comigo, porque terremoto é poder, mas não é presença. E Deus não estava. Ele vê um vento que passa e fende as rochas. E ele está que nem você, querendo grito e pulo. Você acha que Deus só fala quando alguém bate o pé e fala em línguas no teu ouvido? Ele está falando contigo agora. Elias conhece o vento. Elias pensa: se ele fosse que nem nós, ele dizia: agora Deus vai falar. Tantas manifestações de poder e Deus não estava ali. E Elias continuou do jeito que estava, porque Elias queria escolher o jeito que Deus tinha que falar com ele. Meu Deus. Você não controla Deus. Ele fala do jeito que ele quiser contigo. Ele fala contigo em sonhos, não dá ouvido. Ele fala contigo numa pregação, você não escuta. Ele envia alguém lá na tua casa, te dá um conselho, te dá uma direção, e você continua achando que o teu jeito é melhor, porque você quer alguém bater no pé e dizendo: eis que eu te digo. E Deus está dizendo hoje: eis que eu te digo. Aí Elias está lá escondido na caverna, porque ele quer escolher o jeito que Deus tem que fazer. Aí de repente ele escuta uma voz mansa, calma, que diz: que fazes aqui, Elias? E agora sim é presença de Deus. Aleluia. Aí ele escondeu o rosto num pano, estava envergonhado e saiu para fora com o seu rosto envergonhado. E o Senhor diz de novo: o que tu está fazendo aí dentro, Elias? Aí sabe o que deu Elias? A síndrome do coitadinho. Só tem eu. Só eu restei. Só eu te adoro de verdade. Só eu faço, só eu. E o Senhor disse: meu querido, vai olhar só para ti. Tem mais 7 mil que nem tu. Glória a Deus. Você acha que você está sozinho nessa luta? Meu Deus. Você acha que você é a única pessoa do mundo que está passando por luta com o esposo, com o filho, com o emprego? Você acha? Sério? Você acha isso? Existem muitas outras pessoas passando pela mesma coisa. E o mesmo Deus que está sustentando eles com pão e água também está te sustentando nesta noite. Aleluia. O capítulo que a gente leu, o capítulo 33 aqui, nós vamos ver que Moisés, quase que eu falei Elias, Moisés tem uma missão difícil. Por quê? Porque o povo é ruim. Quem é
que já leu o Antigo Testamento sabe, pensa num povo ruim. Aí você vai dizer, pastor, que tu não conhece a minha família. Não, esse aqui é pior. Você vai dizer, pastor, que não conhece a minha sogra, então. No capítulo 32, enquanto Moisés está no monte, eu não gosto de olhar muito para essa parede, vocês sabem, né? Tirar esse relógio daqui. No capítulo 32, enquanto Moisés está no monte, buscando a presença. Aqui eu vou bater um pouquinho, tá? Se prepare. Enquanto Moisés está no monte, buscando a presença, o que o povo está fazendo? Oh, glória! O povo quer ver alguma coisa, porque o povo está 430 anos no Egito, vendo os deuses do Egito. Eles veem a imagem do Anubis, eles veem a imagem do Ra, eles veem tudo ali. Então eles viam deuses ali. Moisés sumiu. Cadê Moisés? Morreu no monte. 40 dias de jejum, morreu de fome. E o povo chega para ele e fala o seguinte: a gente quer tanto dar culto, mas seguinte, sem ver um bezerrinho a gente não consegue dar glória. Sem ver o meu bezerro de ouro, o culto não é tão ungido assim. Ah, se não for um pregador que eu gosto, não, acho que Deus não vai falar hoje. Enquanto Moisés está preocupado em se encher da presença, o povo está adorando bezerros de ouro. O que são bezerros de ouro, pastor? Eles coisas. Bezerros de ouro pode ser a tua mentalidade que não abre mão de mudar. Sabe que tem que mudar, mas não quer. É difícil, eu sei. Bezerro de ouro pode ser uma decisão que você já deveria ter tomado e não consegue tomar. Bezerro de ouro te impede de ver a presença. Bezerros de ouro são aqueles pregadores que nós escolhemos ouvir só porque gostamos mais da pessoa. Quer saber, se não for o pastor cantando, não bata palma. Eu não glorifico. Se não for a graça pula, mas quebra o público às vezes. Mas se não for a graça com aquele furor, eu fico de boca fechada. Sabe o que você quer? Bezerro de ouro. Meu Deus. Porque se você quisesse a presença, poderia ser uma criança que mal sabe falar. Você ia sentir a presença enquanto ela canta. Aleluia. Não me falha a memória, a missionária Grazi foi batizada com o Espírito Santo com 7 anos, né? Como que você explica uma criança de 7 anos ser cheia do Espírito Santo? Sabe qual é o segredo de Moisés? Coração. O coração dele estava na presença de Deus, porque ele tinha tirado o povo, gente. 6 milhões de pessoas do Egito, não tinha condições de ir até o faraó e fazer todos os sinais que ele fez. Mas quando Deus mandou ele, Deus disse: eu vou contigo. Então no capítulo 33 ele reconhece: Senhor, para continuar, o Senhor tem que ser comigo do jeito que foi no capítulo 3. Sabe por quê? Porque o teu ministério só acontece debaixo da presença. Você só vai se a presença for contigo. Você só prega se você tiver presença. Você só canta se tiver presença. Você só continua de pé se tiver presença. Paulo quis alegar isso para Deus, dizendo: afasta de mim esse espinho da carne. E o Senhor disse para Paulo: tu não precisa que eu tire o espinho, tu precisa da minha graça, da minha presença. Tem lutas que as lutas não podem te impedir de provar da graça e da presença de Deus. Eu te pergunto de novo: o que te falta nessa noite? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Você crê nessa noite nisso que eu estou pregando? Quem quer Deus não se importa se quem prega hoje é o pastor e quem pregou ontem foi o irmão. Diga-se de passagem, muito abençoada a mensagem do irmão. Quem quer presença não se importa se o pastor desafinou. Qual é o foco do teu culto? A igreja está muito bonitinha do jeito que está, não é verdade? Demoramos muito para fazer esse palco aqui. Nosso som, na mesma semana, queimou o som, queimou a mesa, queimou tudo aqui na igreja. Misericórdia, agora sim. E quer saber? Antes de tudo isso aqui, já tinha presença. Glória a Deus. Porque Deus não olha para a aparência, Ele olha para o teu coração.
Samuel chegou na casa de Jessé e ungiu o primeiro que viu, porque olhou para a aparência e só disse: não olha para a aparência, porque tu só vê o que está fora, mas eu conheço o coração do homem. Porque enquanto Samuel estava olhando para a aparência dos filhos de Jessé, Deus estava olhando para o coração de um jovem pequeno, franzino, pastoreando ovelhas no pasto, esquecido pelo próprio pai, salmodiando e cantando ao Senhor. E Deus olhando para o coração de Davi, dizendo: já achei o rei que é segundo o meu coração. Porque passou 40 anos de ministério de Saul. Saul nunca quis ir atrás da Arca da Aliança. Saul reinou sem ter presença. Mas quando Deus levanta Davi, primeira coisa que Davi faz: vamos buscar a arca. Não podemos ficar sem a presença de Deus. Vou bater mais um pouquinho. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Jesus tentou ensinar para a mulher samaritana o que é culto, o que é buscar a presença. A mulher samaritana disse assim: vou te fazer uma pergunta. Tem que adorar a Deus no monte? Ou tem que adorar a Deus no templo? Me dá uma escolha. E Jesus disse: mulher, já chegou a hora. Em verdade, digo que vem a hora e já chegou, em que os adoradores não adorarão o Pai, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus quer dizer? Não é nem no vale, não é nem no monte e nem no templo. Onde é que é? Aonde o adorador estiver. Glória a Deus. Aí aquela mulher diz assim: tá, mas eu sei que quando vier o Messias, ele vai nos revelar essas coisas. Jesus disse: sou eu quem falo contigo. Ter a presença de Deus não depende do culto. Tem a presença de Deus lá no teu emprego, gente, no teu trabalho, no teu dia a dia, na tua casa. Porque é lá que você é crente, não é aqui. Você sabia que o diabo frequenta alguns cultos e finge de crente? Prega, canta, bate o pé, adora, levanta a mão, e não é Deus que está ali. Agora, servir a Deus não é aqui. Servir a Deus é lá. A palavra igreja significa tirados para fora. É lá fora que você é. É fora dos domínios das trevas que você é um servo do Senhor. Teu coração precisa arder pela presença do Senhor nesta noite. Eu quero focar aqui que Moisés ele tem esse desejo de que a presença de Deus vá com ele. E ele não quer apenas o poder, porque eu já falei que poder e presença não são as mesmas coisas. Porque Deus tirou com o povo que tinha adorado a imagem de bezerro de ouro, e o Senhor disse para Moisés: eu não vou com vocês, vou mandar um anjo forte. Só que é interessante que Moisés não quer a manifestação do poder, ele quer a presença de Deus. Ele quer a presença de Deus. E ele é alguém que tem intimidade com Deus, ele vai orar. 33, versículo 9, diz que Moisés pegava a tenda e levava para si. Tenda fala de lugar da habitação da presença. Fala do lugar onde Deus está. Fala do lugar de intimidade. Moisés olha para aquele povo e diz assim: quer saber, não vou me contaminar com vocês, eu vou para o lugar da intimidade. Ele pegava a tenda, armava para si. E a Bíblia diz que quando Moisés entrava para falar com Deus, e ele falava com Deus face a face, a nuvem que estava sobre a tenda descia e ficava na porta. Ou seja, ninguém entra e ninguém sai. Sabe o que Deus quer dizer? Tu quis entrar na minha presença porque tu quis, Moisés. Só vai sair quando a presença sair da porta agora. Não tenha pressa de sair da presença. Alguns de nós dobram o joelho e fala, e não deixa Deus falar. Eu conheço um testemunho de um pastor que disse que estava orando e orou por umas quantas horas de tarde, um calorão. Orou, falou. Levantou, amém, Senhor. Quando levantou, o Senhor falou bem assim: tu é mal educado, hein? É o jeito de Deus falar com ele. Você não tem educação. Ele voltou: Senhor, não estou te entendendo o que o Senhor quer falar comigo. Aí disse que o Senhor falou assim para ele: o que tu acha de pegar uma pessoa, ficar 4 horas dentro de uma sala, num calorão desse, e a pessoa fala, e não te deixa falar? Não ia gostar, Senhor? Pois é.
eu estou 4 horas tentando falar contigo, tu não para me ouvir. Porque quando você chega na presença de Deus, você não pode sair com pressa. Você não pode sair correndo como o diabo corre da cruz. Você tem que se aproximar como Moisés fez da sarça. Se achega para ouvir. Deixa Deus falar contigo. Não tenha pressa nesta noite. Aí Moisés começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero ir, porque quando tu me tirou do Egito para libertar o povo, tu estavas comigo, e eu só tive sucesso no meu ministério porque a tua presença estava comigo. Eu não quero poder, eu quero presença. Se você tiver que escolher hoje entre poder e presença, fica com a presença. Porque onde há poder, nem sempre a presença de Deus está. Mas aonde há presença, sempre haverá poder de Deus. Sempre haverá poder de Deus. Aleluia. Ele está reconhecendo: ó Senhor, não consigo cumprir essa missão se a tua presença não for comigo. E aqui eu abro parênteses para encerrar nesse assunto. Amém, igreja? Glória a Deus. Que adianta cantar sem presença? Não se ofenda. Não se ofenda comigo. Que adianta pregar sem presença? Que adianta jejuar sem presença? Orar sem presença? Evangelizar sem presença? É forte, Jesus. Alimentar os pobres e os órfãos sem presença? Cuidar das viúvas sem presença? Temos essa igreja aqui bonitinha, maravilhosa, sem presença. O que eu quero dizer com isso? Que alguns de nós querem ministério e esquecem a presença. Ensaia tanto para cantar e não ora. Lê tanto para pregar e não jejua, não ora. Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu sempre digo isso aqui: a pregação de Deus, eu sempre trago pregação de tópicos. Então são coisas que eu montei para o ano e estou vindo ensinando. Porque é um culto de ensinar, uma aula. Domingo não. Domingo eu quebro a cabeça para saber o que eu vou pregar aqui. Porque eu não quero falar de mim, o que o Senhor quer falar. Uma das irmãs estava cantando aqui ontem, não me recordo qual foi das irmãs que estava cantando, e eu fui lá buscar um cafezinho. Porque a missionária Graça faz café nos sábados, né? Tem que adotar para domingo isso aí também. E eu fui lá e estou adoçando meu café, e o Senhor falou para mim bem assim: pregue sobre a minha presença. E sabe o que eu ia pregar hoje? Quem é Deus? E o esboço está quase para mim, amém, faço outro. Por quê? Teu coração tem que estar aberto para ouvir o que Deus quer. Nós às vezes fazemos tudo no automático. Viemos para a igreja no automático, cantamos no automático, pregamos no automático, falamos de Jesus lá no automático, mas nem nós às vezes cremos que Deus pode fazer lá, porque não fez ainda aqui. Então nós falamos assim: não sei realmente se o que eu estou falando vai funcionar, porque comigo não funcionou ainda. Uma vez uma irmã falou para mim assim: pastor, não sei se eu fiz certo, mas eu falei para uma pessoa da minha filha que ela tem que ser salva. E eu fiz a pergunta e disse assim: mas tu crê que tu é salvo? E a pessoa disse: não, então não vai dar certo. Como é que tu vai oferecer um Deus que não funcionou para ti? Meu Deus. Nós negligenciamos muitas vezes a presença de Deus porque focamos demais. Tem que se preparar para cantar. Tem que. Para pregar, tem que. Mas você precisa ter tempo para parar e ouvir e cultivar a tua vida com Deus. Repito, a tua vida com Deus reflete. Tem alguns que dizem assim: a nossa vida com Deus é individual. É verdade. No sentido de que você faz por você, mas reflete. Sabe por quê? Moisés está 40 dias no monte e ele desce. E quando ele desce, eu creio que o Josué chegou e falou assim: peraí, vamos cobrir o teu rosto, porque não dá para te olhar, está resplandecendo o teu rosto. Aquilo que tu recebeu lá no monte, aquilo que tu recebeu no teu secreto, em público está reluzindo. Não tem como não ver que tu estava diante da presença de Deus. Eu quero dizer nesta noite que quando você está na presença de Deus, reflete a vida de Deus em você. Aonde você chegar, a presença de Deus chegou contigo. Os fariseus disseram para Jesus:
Quando vier o teu reino, como se dará? E Jesus disse, ninguém pode dizer, o reino está aqui, ou o reino está ali. E os fariseus, por quê? Porque o reino dos céus está em vós. Onde vocês estiverem, o reino dos céus chegou também. Aí Jesus pegou os discípulos e disse, vão, 70, vão, preguem, vos dei autoridade. Os discípulos voltaram alegres, Senhor, até os demônios se sujeitam no teu nome. Olha que interessante, Jesus disse, vão, operem, façam. Voltaram para Jesus e falaram, Senhor, até os demônios se sujeitam ao teu nome. E Jesus disse, eu sei, por quê? Porque enquanto vocês iam, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus estava dizendo, enquanto vocês estavam indo levar a minha palavra, levar a minha presença, o príncipe deste mundo estava sendo derribado por terra. Porque Jesus disse para Pedro, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele que prevalece não é aquele que ataca, aquele que prevalece é aquele que se defende. Então Jesus não estava dizendo que o inferno vai te atacar e não vai conseguir te derrubar, não. Jesus estava dizendo, você vai atacar e o inferno não vai poder conter o avanço da igreja do Senhor. Aleluia! Meu Deus! O sucesso do ministério de Moisés é presença. Como é que tu sabe disso, pastor? Salmo de número 91, escrito por Moisés. Sim, não foi Davi, foi Moisés. Moisés escreve, o mesmo Moisés. O mesmo Moisés que olhou para Deus e falou assim, quer saber, Senhor, eu não quero um anjo forte. Eu não quero poder, eu quero a tua presença comigo. O mesmo Moisés. Ele escreve o Salmo 91 e diz, aquele que habita. Repete comigo. Habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pergunta retórica, não responde para mim. O que é habitar? O que é habitar? O texto não diz aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. O texto não diz aquele que vem, aquele que busca. Só como vem, não. O texto diz aquele que habita. Você não pode ficar visitando a presença de Deus. A tua vida tem que ser debaixo da presença de Deus. Quer saber, pastor? Eu oro só quando tem que pregar. Eu leio só quando tem que iniciar o culto. Você está visitando de vez em quando. Mas Deus diz, para você dizer, direito o Senhor, Ele é o meu Deus. O Deus em quem eu confio, tem que habitar na presença de Deus. Eu quero te convidar nessa noite para você não ficar visitando de vez em quando, buscando quando sente necessidade. A tua alma tem que ser faminta por buscar a presença de Deus. Eu quero que tu saia daqui deste culto hoje entendendo que terça-feira no culto você tem que ter fome pela presença. Quinta-feira, fome pela presença. Sábado, fome pela presença. Domingo também, mas segunda também. Quarta também. Sexta também, porque lá fora você também é crente. Lá fora Deus também está presente. Lá fora Deus também quer se fazer conhecido por meio da tua vida. Por isso carrega contigo a presença de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Vocês entenderam? Não peguei pesado, mas gente, não tentei. Te coloca de pé. Quando você conhece a presença de Deus, você não se contenta com qualquer coisa. Quando você sente, prova a presença de Deus, você não se contenta em viver uma vida de mornidão espiritual. Hoje você está bem, amanhã você não está. Hoje você quer, amanhã você não quer. Hoje você está espiritual, amanhã você está na carne. Não. Quando você tem a presença de Deus, você não se contenta a viver uma vida sem Deus. A pergunta que eu te faço é: você já sentiu a presença de Deus?
É interessante que alguns de nós nos sentimos tão sozinhos. Afinal, o pai abandonou quando era criança. A mãe não foi boa mãe. O casamento foi destruído. A saúde está daquele jeito. Mas é interessante que o Jó, o mesmo Jó que oferecia holocausto de sacrifício a Deus, quando ele estava no seu pior nível de humilhação e desgraça, ele consegue levantar as mãos para os céus e dizer: Deus me deu, Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é presença, gente. Quem tem presença consegue, por causa da presença, permanecer focado naquilo que é importante. Tira o foco da tua dor hoje, das tuas preocupações. Coloca o teu foco naquele que te chamou. Tira o teu foco nessa noite das tuas limitações e incapacidades que você enxerga em você. Coloca o teu foco naquele que te chamou. Amém? Fecha os teus olhos nessa noite. Quero convidar você a passar aqui na frente hoje, todo mundo. Passa aqui na frente, por gentileza, todo mundo. Isso, vem com o teu coração aberto nessa noite. Isso. Aleluia. Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Você que vai estar aqui, para eu não pecar contra ti. eu quero pedir nessa noite para o pastor